Olá, tudo bem? E aí, como é que você está? Vamos lá, mais uns minutinhos de conversa. Espero mais uma vez que você goste desse canal, goste desses vídeos, do que ele é apresentado. Aqui a gente está tentando trazer um pouco de luz para minha vida, para sua vida e dizer o que a palavra de Deus nos fala. E hoje, no meu coração, tenho vontade de falar um pouquinho contigo aí sobre um tema quase perdido nos dias atuais. E para isso eu queria começar lendo o que está em Salmo 78, que diz assim: Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos de nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as suas maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que as ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Bom, sobre o que eu queria estar te falando nesse vídeo, como eu disse, é um tema que anda meio perdido por aí. Infelizmente que a gente já não ouve tanto sobre esse tema. É sobre a questão de das questões da obediência ao Senhor, ao qual nós devemos ter. E uma delas é aquilo que a gente esquece. Quando a gente lê Malaquias, a gente gosta de lembrar muito, na questão sobre dízimos e ofertas, não tirando o seu valor. Mas quando a gente vê Malaquias capítulo 2, a gente começa a ver uma relação mais de Deus trazendo relacionado ao casamento, ao relacionamento homem e mulher. E ele vem e descreve lá em 2,15 que o que ele espera de um homem é o quê? O que ele espera é descendência. Se você for lá em Malaquias 2,15, você vai ler isso, que Deus espera descendência. Então, o que nós estamos vendo nos dias atuais? Infelizmente, o que nós estamos vendo é uma propagação muito grande de pessoas, e até mesmo pessoas do próprio meio cristão, pessoas que se dizem servas de Deus, que não estão querendo gerar essa descendência, ou as que geram acabam colocando outras prioridades, outras coisas, outras responsabilidades a si para com seus filhos. Mas aqui, como você viu que eu li no Salmo 78, o que Deus espera de nós é que a nossa descendência seja uma descendência que venha conhecê-lo, que venha amá-lo, que venha adorá-lo. E essa descendência passará para a próxima descendência, para a próxima geração, e assim será sempre. Então é isso que Deus espera. Até um tempo atrás eu ainda pensava que eu julgava de alguma forma que o pecado no mundo tinha entrado por conta da Eva. E agora eu estou aqui falando para homem. E eu pensava e falava, a Eva é culpada, foi culpa da Eva. A Eva, se tivesse ouvido a serpente. Mas isso fica bem esclarecido de que eu estava equivocado, errado, quando a gente lê Romanos, capítulo 5 e 1 Coríntios, depois lá no capítulo 15 vai nos falar que pelo homem, por um homem entrou o pecado, ou seja, pela figura de quem? Pela figura de Adão.
Foi por Adão que o pecado entrou, não por Eva. E aí a gente se questiona, poxa, mas quem comeu primeiro foi a Eva, quem levou para o Adão foi a Eva, então não seria a Eva? A gente precisa entender que a posição de Adão era uma posição de cabeça, era a posição onde ele era o governador ali sobre a Eva. Ele que deveria ter preservado a Eva, ele que deveria ter zelado, ele que deveria ter cuidado mais para que aquilo não acontecesse. E ao acontecer, Deus colocou sobre ele a questão da culpa, vamos assim dizer, né? Ou seja, basicamente, tentando pensar num exemplo aqui, a responsabilidade era de Adão, não era exatamente de Eva, né? Deus olhou e falou basicamente assim: Adão, por que você não cuidou de Eva? Então, ou seja, por Adão entrou. E o que eu estou querendo aqui dizer? Estou querendo dizer que os homens vêm se perdendo na sua governança, os homens vêm se perdendo naquilo que Deus os colocou. Muitos homens hoje entregam o governo de sua casa, de seu lar, da sua família para as mulheres. Não estou diminuindo as mulheres, mas apenas colocando uma posição de cada um conforme a palavra. O homem, ele é sempre o cabeça, o homem, ele é sempre o governante do lar. Sacerdotes são homem e mulher, mas o cabeça do lar é o homem. Não é que ele seja uma pessoa que tenha total poder sobre a mulher, de forma nenhuma. Isso é uma outra coisa. Não? Cada um, tanto o homem quanto a mulher, têm a Deus, aos olhos de Deus, uma posição igual. Quando eu digo de igual, eu digo seria a posição idêntica. Mas o governo está sobre o homem, a cabeça é o homem. E nós vemos que isso está se perdendo. Nós vemos que o homem está deixando cada vez mais as suas atribuições ao qual Deus lhe deu para as mulheres. E uma delas é exatamente relacionado ao conhecimento de Deus, a sua descendência. Muitos homens estão abrindo mão de estarem fazendo descendências para Deus. Por quê? Porque não querem. Porque acham que não podem, porque não querem ter filho, não querem ter essa responsabilidade, enfim, tantas coisas. Mas uma coisa tem que ficar claro: a partir do momento que você é um homem cristão, se você no seu coração gera a vontade de não dar descendências, de não gerar descendências, você não estará deixando de gerar descendências para si, mas deixando de gerar descendência para Deus. Isso é um ato de desobediência. Isso não implica na sua salvação, mas é um ato de desobediência. E o outro lado preocupante também são o quê? E aí eu colocaria homem e mulher nesse mesmo contexto. É a questão de que o que nós estamos fazendo com a nossa descendência? Estamos apresentando para Deus? Estamos fazendo com que os nossos filhos venham a crer e mais amar a Deus? Porque o que hoje nós vemos muitas vezes é muito mais o que? São homens e mulheres muito mais preocupados em dar aos seus filhos coisas perecíveis, coisas do mundo, né? Dar um bom tênis, dar uma boa roupa, melhor estudo, enfim, melhores cursos, melhores viagens. Estudo é bom, legal, estudo é lícito, estudo é válido, estudo a gente tem que pôr no pacote, tem que pensar, só que jamais, isso nunca deve trocar a nossa primeira prioridade, que é o que? Fazer com que nossos filhos amem a Deus. Fazer com que nossos filhos amem a Deus. A palavra de Deus fala: pais, não levei os seus filhos à ira. Muitas vezes a gente pensa que isso está relacionado a deixar nossos filhos bravos. Não. Isso não tem nada a ver. O que Deus está ali falando naquele momento, pela palavra dele, através de Paulo, na verdade, quando a gente começa a ver, Deus começa a relacionar as almas perdidas como filhos da ira, filhos da desobediência. Então, quando Deus diz: não leveis os seus filhos à ira, Deus está dizendo o que para nós? Para que nós não venhamos a deixar os nossos filhos se perderem e se transformarem como filhos da desobediência, filhos da ira. Então, existe esse padrão muito importante. Primeiro, homens e mulheres também. Deus espera de nós descendência.
Deus espera que nós coloquemos a Ele, passemos a Ele, demos a Ele descendências. Segundo, que nossos filhos venham a conhecer e a amar a Deus. Não apenas frequentar igrejas, não apenas participar de ministérios, mas verdadeiramente amar, verdadeiramente serem íntimos de Deus, verdadeiramente ter o temor a Deus, ter o amor a Jesus. É isso que Deus espera de nós. E nós estamos, infelizmente, vivendo tempos onde tudo que nós estamos perdendo é a questão da paternidade. A gente vê a extrema dificuldade de pessoas descobrirem a paternidade de Deus sobre eles por conta de pais. Pais que são desleixados, pais que não se preocupam com essas coisas, pais que não entendem essas coisas e pais que infelizmente não levam seus filhos a amar a Deus. Então, esse é um tema muito mais extenso, evidentemente, como todos os temas bíblicos, mas o que eu gostaria de deixar nesse breve vídeo é isso, é para que você, pai, você mãe também, para que você se preocupe, para que você pense, para que você reflita e para que você comece a observar no seu coração essas duas coisas. Em primeiro lugar, gerar descendências para Deus. Em segundo lugar, levar os seus filhos a conhecer e a amar a Deus verdadeiramente. Isso é extremamente prioritário na nossa vida. Isso é extremamente algo que Deus irá certamente cobrar de nós. A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Quando a gente pensa em herança, se a herança é uma coisa dele. Herança é algo que a pessoa vem e te dá, certo? Ou seja, Deus irá cobrar de nós cada um dos nossos filhos, cada filho que Ele nos deu. Então que nós possamos mudar a nossa atitude e trabalhar verdadeiramente para levar os nossos filhos a conhecer a Deus. Bom, esse é um tema que eu gostaria de poder talvez voltar uma outra vez, quem sabe, mas eu espero que do fundo do coração que o Espírito Santo toque na sua vida, toque no seu coração e que você comece a ver melhor essa situação, ter melhor esse entendimento e que isso mude a sua percepção das coisas. Tá bem? A você um grande abraço. Se você gostou, dá um like. Participa aí desse canal com a gente. Se quiser, pode dar até ideias de assuntos, de temas. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais, hein? Tchau, tchau.